Você concorda com a afirmação de que a primeira impressão é a que fica? Você acha que o jeito como uma pessoa se apresenta, como ela se aproxima pela primeira vez da gente, você acha que isso realmente diz algo sobre quem a pessoa é? A primeira impressão é a que fica mesmo? Bom, se isso for verdade, então nós teremos muito que refletir sobre o Evangelho da noite de Natal. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estamos começando mais um vídeo do comentário ao Evangelho, que geralmente é o Evangelho do domingo, mas nessa data eu acho que seria pertinente a gente falar, né, do que nós celebraremos agora nesta quinta-feira, a véspera do Natal do Senhor. Esse vídeo que estamos começando agora vai marcar um tempo de férias, vamos dizer assim, né? A gente não vai gravar esse vídeo por um tempo, esses vídeos de comentário ao Evangelho do domingo, de maneira que esse aqui vai ser o último por um tempo, depois a gente volta, né? E nesse Evangelho da noite de Natal, nós somos convidados a irmos até Belém, até o lugar onde Jesus nasceu, de acordo com o que o evangelista Lucas nos conta. Então, o texto bíblico que nós ouviremos na noite de Natal é tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Lucas 2, de 1 a 14, comecinho do capítulo 2. Se quiser pegar lá na Bíblia, corre lá, dá pausa aqui no vídeo, ou pega a liturgia diária para você acompanhar. Eu estou frisando que esse é o Evangelho da noite de Natal, porque para a celebração do nascimento de Jesus, há 3 missas diferentes que podem ser celebradas. A missa da meia-noite, né, que a gente se acostumou a chamar de missa do galo, que é celebrada na véspera de Natal, né, na noite de Natal. A missa da aurora, a missa do amanhecer, que daí já tem outros textos, outro evangelho, outro tudo, né? E a missa do dia, que é um outro texto, outro tudo também, né? Então são 3 variações. E a gente vai falar do texto que provavelmente a maioria das pessoas irá ouvir, que é o da noite de Natal, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem o hábito de ir à missa no dia 25, embora devesse ter, que eu acho que seria bom também. O evangelho que é ouvido no dia 25 é o capítulo 1 do Evangelho segundo São João, né? É um texto bem denso, inclusive. Aliás, valeria um estudo bastante interessante sobre ele. Aliás, se você gosta de ler, eu recomendo muito esse livro aqui. Não sei se para você vai aparecer direito, porque para mim está aparecendo as letras ao contrário. Mas se chama A Loucura de Deus. É de um biblista chamado Alberto Maggi. E é um comentário ao Evangelho de João. Então, se você se interessa pelo evangelista João, eu recomendo muito, leia esse livro. Não é um livro difícil de entender, não é muito grande, e é um livro que pode mudar a vida da gente, viu? Bom, já fiz a propaganda do livro, não estou sendo patrocinado, mas eu acho que o conhecimento não ocupa espaço, né? Pois bem, nós estamos chegando à celebração do Natal, vamos falar do texto da missa da noite, e eu acho que é interessante, antes de a gente falar do texto bíblico propriamente dito, a gente se deter numa outra informação que eu aludi a ela, assim, muito rapidamente esses dias, e alguém depois veio me perguntar, que é sobre o motivo de a gente celebrar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, com uma data fixa no ano, e por que a gente não tem a mesma coisa com a Páscoa, né? Isso é um assunto bastante interessante e longo,
e mereceria, acredito eu, todo um vídeo só falando sobre isso, né? Mas eu vou botar assim uma informação rápida para a gente entender melhor esse assunto, caso você já não saiba, né? A data que a gente celebra o nascimento de Jesus não é... Espero que você não desmaie com essa informação, tá? A data de 25 de dezembro não é a data do nascimento de Jesus mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém sabe, né? No tempo de Jesus não existia cartório, ou se existia estava muito bem escondido, né? Não existia cartório, as pessoas não tinham certidão de nascimento, que estava lá direitinho até a hora que a pessoa nasceu, de quem que é filho, etc, né? No tempo de Jesus não tinha nada disso. Então, presume-se, né? Alguns historiadores deram o trabalho de tentar fazer elucubrações, né? Tentar achar uma possível data, considerando que os pastores estavam no campo, então provavelmente não era inverno, então nunca que seria em dezembro, porque lá na terra de Jesus, dezembro é mês de inverno, né? Provavelmente seria em abril, tem várias elucubrações, mas isso realmente não é importante, saber o dia exatamente, né? Nós, cristãos, trabalhamos com o símbolo, trabalhamos com a memória, então é importante a gente ter uma data para a gente reviver, para a gente refletir, mesmo que essa data não seja a data precisa. Então, por que, já que a gente não sabia qual é a data do nascimento de Jesus, por que é que foi escolhido essa data? Se eu não estou equivocado, começou-se a celebrar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, lá pelo século IV, né? Já havia passado bastante tempo da ressurreição de Jesus, né? Isso se deu por causa do seguinte: entre os povos que formavam o Império Romano, havia nas proximidades dessa data, o 25 de dezembro, a celebração, vou dizer um nome bonito agora, do solstício de inverno. O que é isso, solstício do inverno? Ao longo do ano, sempre que muda a estação, acontece uma coisa interessante na natureza. Quando a gente entra na primavera e no outono, respectivamente, a primavera, se eu não estou enganado, começa em 21 de março ou por aí, né? E o outono em 21, 22, 23 de setembro, nesse tempo, isso falando aqui do hemisfério sul, né? Quando a gente começa essas duas estações, pode observar, o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. São os equinócios, equinócio de primavera e equinócio de outono. Essa palavra equinócio vem essa partículazinha inicial, né? Equi, né? Em latim significa igual. Então, o dia e a noite têm a mesma duração. Então, quando chega na mudança da estação, quando vai entrar a primavera e quando vai entrar o outono, pode observar, né? Geralmente o sol se põe ali pelas 6 da tarde e amanhece por volta das 6 da manhã. Entretanto, na entrada de verão e de inverno é justamente o contrário, né? O dia e a noite não têm a mesma duração. Quando vai entrar o verão, o dia está na sua extensão mais longa. É o dia do ano em que teve mais duração de luz do sol. Então, amanhece mais cedo e anoitece bem mais tarde. Aqui na região onde a gente vive, né, nessa altura que está a cidade de São Paulo, o sol vai se pôr quase 8 horas da noite. Perdão, quase 7 horas da noite, né? E quando chega o inverno, quando vai entrar o inverno, é o contrário, é a noite que tem a maior duração, né? O pessoal fala que a noite de São João é a noite mais longa do ano, porque está na entrada, né, nos primeiros dias do inverno. Então, o que é isso tudo que eu estou falando, né? Não sei se eu me fiz entender, se eu não confundi mais a sua cabeça. Se confundir, se joga no Google depois que você vai achar mais informações.
Mas o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? É que é o seguinte, no hemisfério norte, onde fica Roma, onde fica a terra que Jesus nasceu, o mês de dezembro é o mês que está chegando o inverno. E por volta de 25 de dezembro, não lembro a data exata agora, tem a celebração do solstício de inverno, ou seja, da data que entra o inverno. É quando a noite, portanto, é a mais longa. Para nós aqui no Brasil, as noites mais longas estão em junho, porque para nós o inverno entra em junho. Mas lá não. Lá, embora aqui a gente esteja no meio da luz agora, né? Esteja chegando calor, as chuvas, né? O verão, lá não. Lá os dias estão curtos e as noites longas. Então, quando chegava essa época do ano, havia uma celebração chamada Nascimento do Sol Invicto, Nascimento do Sol Vencedor. E o que se celebrava? Quando, olhando para a natureza, as pessoas tinham a impressão de que o Sol estava perdendo, porque as noites estavam ficando cada vez mais longas, cada vez mais longas, cada vez mais longas. Quando chegava no início do inverno, começava a mudar a realidade e as noites começavam a encurtar de novo. Então, para eles, essa data marcava o sinal da vitória do sol, né? Então, é uma festa de origem, portanto, das religiões dos povos de antes de Cristo, né? Dos povos que não eram cristãos nem judeus, né? Então, quando os romanos se tornaram cristãos, essa festa continuava a ser celebrada. Mas aí os pregadores do evangelho começaram a entender da seguinte maneira: quem é o verdadeiro sol vencedor? Quem é aquele que disse que é a luz do mundo verdadeira, né? Que veio para iluminar todo ser humano, como a gente vai ouvir no evangelho do dia 25 de dezembro. Quem é essa pessoa? É Jesus. Então, começaram a cristianizar essa celebração que não era originalmente cristã. Então, aproveitaram essa data que já era celebrada por outros povos e a transformaram numa celebração cristã. Deram um significado cristão para ela. Tá aí, então, a origem de a gente celebrar Natal a 25 de dezembro, né? Por causa disso. E aí a gente conta o advento para trás, né, dessa data, e é por isso que a gente tem uma data fixa para o Natal. A Páscoa, a gente já explicou o motivo pelo qual a gente celebra a Páscoa numa data móvel. Você pode procurar nos vídeos anteriores aí do canal, sobretudo aqueles que falam da noite pascal. Acho que são até 2 vídeos que falam, então lá no início, né, dos nossos vídeos. Ela está bem explicadinho por que a Páscoa muda de data todo ano. Tem a ver com a lua e tem a ver com as estações também. Você vê lá que acho que você vai achar interessante. Bom, posto isso, vamos ao texto do Evangelho. Ouviremos então Lucas 2, eu vou ler o texto e aí depois a gente comenta, tá? Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que
passavam a noite nos campos, tomando conta de seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Muito bem, gente. Em outras ocasiões, mais de uma ocasião, eu já mencionei que não era a intenção de quem escreveu cada um dos evangelhos escrever uma biografia de Jesus no sentido que a gente dá hoje, né, as biografias. A intenção de Lucas, Mateus, Marcos e João não era a de fazer um livro de história como a gente conhece, né, com dados precisos, coletando informações das pessoas para tentar ser o mais preciso possível, né? Não era a intenção. Então, qual era a intenção se não era a de fazer uma biografia, né, de fazer uma reportagem jornalística sobre o nascimento de Jesus? A intenção de Lucas era mostrar como é que Jesus entra na história da humanidade, em que momento e de que jeito ele aparece. E por que isso era importante? Porque as primeiras comunidades, depois da ressurreição de Jesus, já tinham a consciência de que Jesus não era simplesmente um profeta ou simplesmente um homem iluminado e só. Sim, Jesus Cristo é ser humano, 100%. Isso sempre foi crido pela igreja. Mas é também Deus, 100%. Né? É o mistério dessas duas naturezas de Cristo que estão unidas na pessoa de Jesus. Ele é totalmente Deus e é totalmente ser humano. Então, a gente olhar para Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, vencedor, a gente começa a olhar para trás e entender, falando, não, esse cara ressuscitado, vencedor, é Deus. Significa que não é que ele se tornou Deus depois da sua ressurreição. Não, ele sempre foi Deus, desde o momento em que estava no útero de Maria, né? E é essa a intenção de Lucas, né? De nos trazer, primeiro, essa reflexão. Jesus Cristo não se tornou Deus a partir de um momento já depois da sua vida adulta. Não, sempre foi Deus. Mas também sempre foi gente, que nem a gente, que nem eu e você, como a gente vai ver nesse texto já melhor. Não é à toa, né? Embora haja muita gente que rebata isso, né? Mas não é à toa que a gente chama de Maria de Mãe de Deus, né? Porque ela gerou Jesus Cristo e é Deus no seu ventre. Então, mas é sempre bom lembrar, né? Mais do que dizer que Jesus Cristo é Deus, é bom a gente também ter consciência que o contrário é verdadeiro. Deus é Jesus Cristo. Ou seja, se a gente quer saber como Deus é, olhemos para como Jesus Cristo se comportou. Olhemos com quem Jesus Cristo andava, para sabermos quais eram os seus gostos. Olhemos também a quem e por que Jesus criticava algumas pessoas, né? Quem eram os que Jesus criticava? Para que entendamos o que é que não agrada a Deus. Mais do que ficarmos buscando revelações por aí, que fulano está vendo não sei quem, está dizendo que
Não, né? A nossa imagem de Deus, se queremos saber quem é Deus, olhemos para Jesus Cristo. E então tá bom. Como é que ele entrou na nossa história? Como é que ele chegou? É esse que é o objetivo. Não é dar dados biográficos de Jesus. Lucas quer, na verdade, jogar luz para isso. Como é que Deus se aproximou da humanidade em Jesus Cristo? E é por isso que eu perguntei para você no início desse vídeo. Você acha que a primeira impressão é a que fica mesmo? Porque se você acha que sim, então vamos ver qual é a primeira impressão que Deus causou, né, ao chegar perto de nós através de Jesus Cristo. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que tem um detalhe interessante no jeito que esse texto foi construído. Porque parece que Lucas coloca uma hierarquia de poderes, né? Ele começa falando assim, ele vai citando algumas pessoas por ordem de importância, né? Então veja, o texto começa falando que naqueles dias César Augusto, ou seja, o imperador, o que mandava no mundo todo, estava lá em Roma, né? Naqueles dias César Augusto publicou ordenando um recenseamento de toda a terra. O imperador, o mais importante, o chefão, é o que é citado primeiro aqui nesse texto. Então aqui, ó, colocou o primeiro patamar. O que ele mandou fazer? Um recenseamento. Ou seja, contar quantas pessoas tinha no império. Ninguém, no tempo de Jesus, né, e em outros impérios também, ninguém gostava de um recenseamento. Sabe por quê? Porque o recenseamento tinha dois objetivos. O imperador saber com quantas pessoas ele contava caso houvesse uma guerra e quantas pessoas estavam debaixo do domínio dele para que ele pudesse cobrar os impostos. Então, o motivo do recenseamento eram duas coisas que todo mundo detesta: guerra e impostos. Quer dizer, quem é que ia gostar de recenseamento? Mas também tem uma terceira coisa que eu acrescento. Recenseamento servia para que o rei mostrasse quem é que manda, né? Ele mandou o recenseamento, ele que está sabendo quantas pessoas estão debaixo do poder dele, então era uma demonstração de poder, né? Em certo sentido. Pois bem, primeiro é nomeado o César Augusto, o imperador. Depois fala que o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Já está aqui o outro poderoso. Não é mais o top, né? Já está aqui mais perto, é o governador da Síria, que era a província romana onde ficava a terra de Jesus. Depois que fala do imperador e que fala do governador, aí começamos a entrar no nível do povo. Fala-se de José, né? Saímos do imperador, saímos do governador, entramos no povo. José, que não era rico, né? Era um operário, e ainda que o evangelho fale que ele era da descendência de Davi, que foi rei, né? Até semana passada a gente falou sobre a descendência de Davi, porque que era importante que o Messias fosse descendente de Davi, né? Mas a descendência de Davi, a dinastia de Davi estava falida. Então todo mundo era pobre, era descendente de rei, mas era tudo pobre mesmo, né? Pois é, imperador, governador, José, depois vem Maria, sua esposa, porque na cabeça daquela época a mulher estava num nível inferior ao do marido. Aliás, a mulher estava no nível inferior do homem, não importa quem fosse o homem, né? Imperador, governador, José, a esposa de José, e no fim dessa história, quem é que aparece? O evangelho fala que a mulher de José, Maria, estava grávida, ou seja, um bebê. O imperador, o governador, José, a mulher dele, um bebê. É o último nessa escala de valores. Entretanto,
é esse bebê que é Deus. Então, veja, na nossa cabeça humana, né, nos nossos modos de, até hoje, né, os nossos modos de organizarmos, né, as hierarquias, começa no mais poderoso, do que manda mais, e vai descendo, né? O que uma criança manda? O que um bebê manda? Que poder militar que um bebê tem? Como é que um bebê pode ameaçar alguém? Então, por aí a gente já começa a perceber como é que Deus se aproxima da humanidade. Sendo Deus, Jesus poderia ter entrado na nossa história do jeito que ele quisesse. Se ele quisesse cair do céu num meteoro, podia. Se ele quisesse nascer em Roma, já vir grande, já nascer falando, né? Podia. Mas não. Se aproxima da humanidade como um bebê que está ainda no ventre da sua mãe. Ou seja, inteiramente dependente da sua mãe. Pois bem, será que aí já não tem algo para a gente pensar? Os reinos do mundo se organizam assim, né? Quem manda mais está mais no topo e obedece quem tem juízo. No reino de Deus, a lógica vira de ponta cabeça. Aquele que manda é aquele que se põe a serviço de todos, é aquele que se aproxima com ternura, como um bebê, é aquele que serve a todos. O próprio Jesus vai nos ensinar isso ao longo de sua vida adulta, depois. Pois bem, o texto continua dizendo que ao estarem em Belém, completaram-se os dias de Maria e ela deu à luz. Nos nossos teatros, nos filmes que a gente vê, quase sempre a gente tem a impressão, por causa da maneira como o texto foi traduzido, né, que esse nascimento de Jesus deve ter sido um desespero total, né? Maria, a gente já viu muitos filmes, né? José e Maria batendo nas portas e não tinha lugar para eles em canto nenhum. E dá até a impressão que eles estavam chegando em Belém e na hora que estavam ainda, nem tinham se alojado ainda, que chegou o momento de Maria dar à luz. Mas não é exatamente isso que o texto diz, né? Fala que eles já estavam em Belém, então já estavam em algum lugar, já estavam alojados. Uma coisinha, né, que pode ser interessante dizer, né? O texto fala que não havia lugar para eles na hospedaria. Mas no texto original em grego não é a palavra hospedaria que está. É que ficou tão forte isso no nosso imaginário que a tradução usou essa palavra. Mas o termo usado, na verdade, se refere mais na região de Belém, uma região montanhosa, há muitas grutas, né? Então as famílias pobres, o que faziam? Muitas delas se alojavam para viver nessas grutas e dividiam espaço com os animais. Inclusive, até muito recentemente eu conheci alguns lugares em que as pessoas mantêm o costume de, em lugares muito frios, de levar os animais para dentro de casa, porque assim todo mundo se aquece. O calor dos animais também ajudava a aquecer os seres humanos e vice-versa. Então, a maioria das pessoas naquela região moravam em grutas, né? Quem for à Turquia vai ver, até hoje tem gente que mora em grutas, né? Cidades escavadas na rocha. E na frente da casa, aqui está a caverna, faz de conta que isso aqui é a caverna, tá? Na frente da casa se fazia um tetozinho, né? Esse teto aqui era um prolongamento da casa. A palavra que é usada, que me fugiu completamente agora da memória, eu não vou pegar o texto em grego para procurar, né? Mas se refere, na verdade, a esse teto, a esse espaço na frente da gruta. Então diz que Jesus foi colocado numa manjedoura, ou seja, dentro da casa, porque não tinha espaço aqui fora. Isso era muito natural. Por quê? Dificilmente, sabendo o valor que tem a hospitalidade para os povos
semíticos, né, sobretudo para o povo judeu, dificilmente alguém ia deixar uma mulher grávida em trabalho de parto na rua, né? Até hoje, entre os povos daquela região, a hospitalidade é um valor imprescindível, do qual não se pode abrir mão, né? Então, certamente, como não havia lugar para eles aqui na frente, levaram para dentro, os acolheram. E esse nascimento, que se fôssemos nós escrever, certamente a gente ia gastar páginas e páginas para narrar essa cena da maneira mais bonita possível, né? A chegada de uma nova vida, ainda mais em se tratando de Jesus Cristo, que cremos ser Deus feito ser humano. Iríamos escrever uma ópera inteira, né? Ou um oratório inteiro, como fez Handel. Mas não, né? Lucas simplesmente diz que Maria deu à luz, enrolou a criança em faixas e colocou na manjedoura. Qualquer outra criança que tivesse nascido naquela noite em Belém, possivelmente teria o mesmo tratamento. Seria enrolado em faixas e colocado onde desse, onde tivesse espaço. No caso de Jesus, na manjedoura, quer dizer, no coxo, né, onde os animais se alimentam, porque talvez fosse mais fácil. Isso tem um significado. No livro da Sabedoria, capítulo 7, se eu não estou equivocado, Salomão conta o seu próprio nascimento. Salomão, filho de Davi, que é tido como o homem mais sábio que já passou pelo planeta Terra, etc., né? Ele conta que quando nasceu, ele foi enrolado em faixas e as suas primeiras palavras foram um choro, como todos os seres humanos. E que nenhum rei na face da terra nasceu de uma maneira diferente. E ele, Salomão, né, que a palavra de Deus exalta, coloca como o homem mais sábio, nasceu como todos nós nascemos, né? Careca, sem dente, chorando e pelado. Ora, ao dizer que Jesus foi enrolado em faixas e colocado na manjedoura, parece que a gente vê um eco dessa palavra aí lá de Sabedoria 7. O Rei dos Reis se aproxima de nós como um de nós em tudo, inclusive a partir do seu nascimento. O seu nascimento não foi diferente do nascimento de todos nós. A fala que Lucas parece querer nos trazer a partir desse texto é simplesmente nos dar a consciência de que o Deus que se fez carne em Jesus Cristo assumiu a nossa condição em tudo, exatamente como nós. Chorou quando nasceu, chorou quando teve fome, precisou de carinho, precisou do calor da mãe, foi amamentado, precisou que trocassem fraldas. Claro que não existia fralda descartável, né? Imagina o trabalho, as mães que têm mais idade devem se lembrar da fralda de pano, né? Deus assumiu isso tudo, Jesus Cristo viveu isso tudo. E tem gente que às vezes tem a dificuldade de aceitar isso, que Jesus viveu como nós, sentia fome, sentia dor, ria. Parece que quando a gente pensa num Jesus diferente, um Jesus que não é ser humano também, a gente se sente mais tranquilo com a nossa consciência, porque pensamos assim, Jesus Cristo fala de perdão, Jesus Cristo fala de amor, de misericórdia, de caridade, mas ele era Deus. Para ele viver essas coisas é fácil, a gente nunca vai ser como ele foi. Mas o fato de ele se fazer ser humano tem um objetivo, é de nos mostrar o que um ser humano pode ser. Aquilo que nós somos chamados a ser, o nosso modelo é Jesus Cristo. Ele se fez ser humano para nos mostrar que é possível ser um ser humano diferente, né? Jesus Cristo, ao se encarnar, revela para nós seres humanos o que nós somos chamados a ser. Nosso modelo é ele,
eu gosto muito de usar a imagem do gabarito. Sabe o que é um gabarito? O professor, quando vai fazer uma prova, né, alguns professores, não sei se todos, né? Aquela prova de X, múltipla escolha, né? Geralmente ele tem uma folha que tem lá quais são as respostas certas. A 1 é a 2 é C, e assim por diante. Essa folha com as respostas certas é o gabarito. O gabarito da nossa vida é a pessoa de Jesus Cristo. Quem quiser saber como agir, olhe para Jesus Cristo. É Deus que se fez ser humano para ensinar o ser humano a ser gente. Pois bem, essa notícia que dá Lucas, né, dizer que ele foi colocado numa manjedoura, enrolado em faixas, como qualquer outro bebê, está nos mostrando, ele se fez ser humano como nós. Então o caminho que ele nos ensinou a seguir é possível de ser vivido. Não é coisa para super-homens e super-mulheres. Ele se fez ser humano. Então, quando a gente pensa em Jesus de uma maneira diferente, a gente fica mais tranquilo pensando assim, ele era desse jeito, então eu posso continuar com as minhas falcatruas, que tá tudo bem. Não. Se contemplamos Jesus Cristo, nascido na manjedoura, temos que nos sentir questionados. O caminho que esse bebê nos ensinou é um caminho que é possível de ser vivido. Ele não é um super-homem. Ele se fez ser humano como nós. Continua o texto. Os próximos personagens a aparecer são os personagens que eu tenho mais simpatia no presépio. São os pastores. Embora a gente tenha uma visão assim fofa, né, dos pastores e dos animais com eles, etc., não era essa a imagem que o povo no tempo de Jesus tinha a respeito deles. Aliás, era uma imagem completamente oposta a essa imagem de fofura, né? Os pastores no tempo de Jesus eram detestados. Por quê? Eram homens que eram considerados impuros porque lidavam com animais. Isso gerava uma impossibilidade, inclusive, de eles irem ao templo. Um pastor pastor de ovelhas, não podia entrar no templo, porque ele era considerado impuro. Fora que eles tinham outras famas ruins também. Uma delas era de que não eram pessoas confiáveis, que eram homens ladrões, porque ficavam vigiando à noite os seus rebanhos, um roubava o rebanho do outro. Lembra que Jesus fala na parábola do bom pastor, lá em João, que o bom pastor entra pela porta, quem não entra pela porta é assaltante, porque os pastores também se roubavam entre si, não podiam nem ser convidados para ser testemunha num julgamento. Então, na cabeça do povo da época de Jesus, se tinha alguém que ia ser condenado primeiro quando Deus viesse a julgar a humanidade, os primeiros que ia cair de cabeça no inferno eram os pastores. Pela imagem que a gente foi fazendo nos presépios ao longo da vida, a gente acha que não, eles são os mais fofinhos, né? Mas não são. Para o povo do tempo de Jesus não eram. E é interessante que, tendo isso presente, que eles eram mal vistos, a gente entende que quando o anjo do Senhor aparece para eles, o texto fala que eles ficaram com muito medo. Porque que apareceu o anjo para eles, eles pensaram, pronto, acabou para nós. Agora que nós vamos pro fogo do inferno mesmo, né? Chegou a hora do juízo final. Esse anjo apareceu, nós tudo com essa vida que nós leva, né? Acabou. Ficaram com medo. A ponto de precisar que o anjo lhes diga, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para vocês, para esse tipo de gente que não é benquista, que tem fama de ladrão, que não pode ser nem testemunha num julgamento, que não podia entrar nem no templo. Para vocês nasceu um Salvador. E aí
o anjo continua dizendo: isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E o texto segue dizendo que depois desse anúncio, os anjos cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Essa parte do evangelho, gente, acho que mostra bastante mais como é que é o coração de Deus. Os anjos cantam glória a Deus e paz aos homens porque entenderam que naquele bebezinho que tinha nascido estava sendo realizada a reconciliação de Deus e da humanidade. Começava ali a reconciliação. Deus não está bravo com a gente o tempo todo. Deus não é um velho carrancudo. Pelo contrário, Deus se apresentou como um bebê. E quem é que diante de um bebê vai sentir medo? Só se for um desequilibrado mental. Diante de um bebê, o bebê, gente, olha só. O bebê, ele consegue despertar na gente aquilo que de mais bonito a gente tem no coração, que é o sentimento da ternura. Você pode ver, quando nasce um bebê, a casa onde nasceu esse bebê se transforma. Não porque o bebê vai chorar, porque o bebê vai dar trabalho, de jeito nenhum. Quando o bebê chega, o povo falta babar. E alguns babam mesmo, né? Ai, que bonitinho. Olha, abriu a boca, tá bocejando. Muda, todo mundo fica fofo, né? Então vejam, Deus se apresentou para os pastores, homens brutos, fedidos, porque mexiam com os animais o tempo todo, esses que temiam que Deus viesse para condená-los ao fogo do inferno, na primeira fila. Como é que Deus se apresentou para eles? Como um juiz carrasco? Não, como um bebezinho, né? Imagina a cena, um bebê, uma mãe dando de mamar para uma criança que acabou de nascer. É uma imagem que exala um sumo respeito, né? Uma santidade. Aquele bebezinho é Deus. É assim que Deus se apresenta para a humanidade, desarmado. O que um bebê podia fazer contra os pastores? Como é que um bebê ia levantar o dedo para apontar o dedo na cara dele e falar assim para eles: vocês tudo vão para o fogo do inferno? Nada disso. Se a primeira impressão é a que fica, a primeira impressão que Deus nos dá em Jesus Cristo é a melhor possível. Como não se sentir confiante num Deus que se apresenta para nós como um bebê? E aí eu vejo que muito frequentemente, muitos grupos insistem em dizer que Deus é um homem que está bravo com a humanidade, Deus está babando de raiva, e que se não fosse Nossa Senhora tá segurando a mão de Deus, a gente estava tudo perdido, todo mundo estava marchando para o fogo do inferno, que esse tempo que nós estamos vivendo está perdido, que a igreja está perdida. Que pessimismo, né? Que imagem pesada. Deus vem a nós como um bebê pedindo colo, para nos ensinar o valor da ternura. Vi muitos casos em que o nascimento de um bebê na vida de um casal, na vida de uma família, reensinou as pessoas as melhores coisas da vida. O nascimento de um bebê às vezes ensina numa família a capacidade de sermos ternos. Reaprendemos a fazer cafuné quando um bebê nasce. Quando ele cresce, aprendemos a brincar de novo. Nós, às vezes velho, barbado, tá ali no chão rolando com a criança. Isso não é o céu? Isso não é divino? Como é que Deus pode ser então um velho carrancudo? Não é possível crer nisso. Se a gente entende o Natal, é impossível crer em Deus como um velho barbado e rancoroso, raivoso. Deus é criança e brinca. Deus nos ensina o valor da ternura. Deus pede colo e nos ensina a darmos colo quando quem está ferido precisa de carinho, né? Acho que esse é o grande
É a grande lição do Natal. Que bom seria se a gente redescobrisse isso, o valor da ternura e quem é que nos ensina isso e como é que ele se apresenta para nós. É isso que eu desejo para você nesse Natal e ao longo de toda a sua vida. Que redescubramos o bebê que Deus se fez em Jesus Cristo e nos deixemos encher de ternura diante dessa imagem e nos permitamos virar criança de novo. Mesmo no meio de tanta coisa que está acontecendo, né? Que a gente não perca a esperança, o otimismo e a alegria. Deus é criança. Chega, falei 45 minutos, mas como é Natal, vocês vão me perdoar. E como essa foi a última vez que a gente vai se encontrar por um tempo, acredito que ninguém vai ficar bravo. Peçamos ao Senhor, a Nossa Senhora e aos pastores que nos ajudem sempre a redescobrir o Deus criança que vem ao nosso encontro. Um bom Natal e até a próxima.